Gente, todas de acordo? A gente começar em um minuto? Combinado, então. Estou vendo as respostas aqui na chamada. Bom, então já são 10 horas da manhã, a gente já pode começar, já podemos iniciar a gravação, né, da sessão. Bom, vamos lá então. Essa é a sessão de comunicação número 4 do 7º Simpósio Internacional de Música Ibero-Americana e 11º Seminário de Letras e Artes da Universidade do Estado do Amazonas, programa de pós-graduação em Letras e Artes, né? E hoje, então, serão apresentadas 3 comunicações de pesquisa, né? A primeira delas é efeitos de transparência do estudo musical sobre o desenvolvimento da linguagem na primeira infância, de Neuriane da Silva Pereira Soares e Caroline Carenhato. O segundo trabalho a ser apresentado é a abordagem ORF, nos cursos livres de extensão em música da Universidade do Estado do Amazonas. As autoras são Daniela da Rocha Nogueira e Caroline Carenhato. E o modelo Target, no ensino da música. Relato e análise de uma experiência, autores José Vinícius Gomes Libório e Caroline Carenhato. Então, feita essa pequena introdução, eu passo a palavra, então, para a primeira comunicadora dessa sessão. Bom dia, eu sou a Neuriane. Junto com a professora Caroline Carenhato, nós desenvolvemos uma revisão sistemática de literatura sobre os efeitos de transferência do estudo musical sobre o desenvolvimento da linguagem na primeira infância. Tá aparecendo para vocês a tela do PowerPoint? Sim. Sim, tá sim. Deixa eu só modificar para a apresentação. Vamos lá. O objetivo do nosso trabalho foi investigar se há efeitos de transferência do estudo musical sobre o desenvolvimento da linguagem oral e escrita na primeira infância. O meu interesse surgiu na época da pandemia, né? Nós ficamos isolados, eu tenho um filho que hoje vai fazer 5 anos e um filho de 2 anos. E nessa época, como eu fiquei bastante tempo em casa, eu consegui interagir de uma maneira melhor com ele, né? Com o mais velho. E assim, ele não falava até então, ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos, para 2, e não falava. E aí eu comecei a observar, eu colocava alguns vídeos, né, no YouTube para ele assistir, vídeos educativos, né, sobre do alfabeto, cores, números e afins. E eu comecei a perceber que ele, ao assistir esses vídeos, ele começava a repetir. Depois dessas repetições, ele começava a inserir em frases. E aí surgiu meu interesse a partir disso. Eu pensei, será que existe uma possível relação, né? Porque eram músicas, existe uma possível relação entre essas músicas que são cantadas com o desenvolvimento da linguagem? Dessa forma, eu decidi fazer esse estudo, né?
Em relação à área, de forma geral, em relação aos pais e educadores, existe um senso comum, né, de que existe efeito de transferência do estudo musical para outras áreas, mas não tinha nada comprovado cientificamente, não tem. E tratando-se da área acadêmica, conforme eu fui pesquisando, eu percebi que não existem muitos estudos, né? Não é tão explorado essa área da cognição aqui no Brasil em relação ao desenvolvimento da linguagem. Sendo assim, eu realizei uma pesquisa no periódico CAPES, usando 3 termos de inclusão, que foi 3 termos em inglês: Transfer Effects, Music e Language. Esses 3 termos eu coloquei no periódico CAPES e me retornou 525 artigos, porque eu realizei uma filtragem utilizando apenas os artigos que foram escritos no idioma inglês. E, assim, eu até encontrei um resultado de um artigo em português, mas não tratava exatamente do que eu buscava. Então, eu considerei apenas os artigos em inglês, que no final, após uma triagem que eu e a professora Caroline fizemos, chegamos em 15 artigos. E esses artigos foram delimitados, né, na primeira infância, que, segundo o marco legal, vai de 0 a 6 anos. Conforme eu fui pesquisando, no início, como eu falei, eu queria saber se existia se era possível existir um efeito de transferência da música para a linguagem. Só que durante as nossas pesquisas, encontramos 3 possíveis resultados. E assim, o nosso artigo foi desenvolvido em 3 sessões. O primeiro foi treinamento musical e efeitos de transferência linguísticos na primeira infância. Depois, treinamento musical e efeitos de quase transferência linguísticos em crianças. E o terceiro, treinamento musical e a ausência de efeitos de transferência linguísticos. Agora nós vamos falar sobre a primeira seção do nosso artigo. O senso comum defende a existência de efeitos de transferência de aprendizagem musical para o desenvolvimento da linguagem infantil. Esse tipo de crença, ainda não fundamentada, porém, encontra respaldos nos estudos que comprovaram efeitos de transferência. E nessa seção foram colocados estudos que conseguiram comprovar desenvolvimentos significativos em crianças em relação à música e à linguagem. Foram trabalhados segmentação de fonemas, desenvolvimento de vocabulário, segmentação de palavras sem sentido. E ao final dos resultados, foram experimentos que foram realizados ao longo de entre 6 meses e 2 anos. Ao final desses experimentos, eles voltavam, né, os pesquisadores voltavam a aplicar testes nessas mesmas crianças que receberam esse tipo de treinamento musical e linguístico durante esse período, e ao final deles foi verificado que sim, houve um desenvolvimento, né, ampliação de vocabulário, as crianças conseguiam, né, aplicar novas palavras em frases, na segmentação também de palavras. Dessa forma, nessa primeira sessão do nosso artigo, foi comprovado um desenvolvimento significativo relacionando a atividade musical com o treinamento linguístico. Agora, em relação à segunda sessão, treinamento musical e efeitos de quase transferência linguístico. Nessa sessão, nós apontamos efeitos de quase transferência porque foram realizados alguns testes, entre eles esses que apareceram mais, inclusive, durante os artigos, que foi justamente esse, né? A questão do desenvolvimento do vocabulário, a segmentação de fonemas, a segmentação de palavras, porém, não foi encontrado uma melhora significativa em todos os testes realizados na área linguística. Apenas em um desses testes, relacionando a música e a linguagem, foi encontrado um desenvolvimento significativo. Dessa forma,
consideramos essa sessão como um efeito de quase transferência, porque não foi um resultado de modo geral. Foi encontrado apenas um desenvolvimento significativo no teste de segmentação de fonemas. Na terceira sessão, nós temos o treinamento musical e a ausência de efeitos de transferência linguísticos. Nessa sessão, relacionamos, também a aprendizagem musical e o desenvolvimento linguístico, porém, nos estudos que foram realizados, que nós realizamos a revisão sistemática, nenhum dos testes comprovaram uma melhora significativa em relação ao desenvolvimento de fluência na segmentação de palavras, nem no reconhecimento de letras. Sendo assim, não foi comprovado efeitos de transferência nesses estudos específicos. E aí, durante essas pesquisas que nós realizamos, essa revisão de literatura, verificamos que a questão dos efeitos de transferência do estudo musical, ele depende de outros fatores. Não conseguimos afirmar que somente o estudo musical pode realizar esse desenvolvimento para a linguagem, mas existem outros contextos socioeconômicos em relação a condições financeiras dos pais, das crianças, se os pais já tinham algum conhecimento musical ou não, para em casa poder auxiliar os filhos nos estudos, se essas crianças que realizaram esses experimentos, que participaram desses experimentos, se elas antes disso já tinham algum contato com a música ou não. Dependia também do nível de conhecimento também dos professores que estavam aplicando esses testes. Então, são vários fatores que influenciam nesse desenvolvimento ou não da linguagem oral e escrita. Porém, nos nossos resultados, nós encontramos apenas naqueles que foram comprovados efeitos de transferência, um efeito a curto prazo, ou seja, é algo que acontece naquele momento em que as crianças passaram por aqueles testes, por aqueles experimentos. No entanto, se esse processo não for mantido, se esses estudos musicais, no sentido que nos experimentos que eu não falei, foram trabalhados processos rítmicos, foi trabalhado o canto, foi trabalhado a utilização de instrumentos musicais como o xilofone, os tambores, piano em alguns deles, e o canto, como eu já havia falado. Se não houver um estudo, um treino, contínuo, esses resultados do desenvolvimento acaba, em outras palavras, se perdendo, não é mantido. Então, em relação aos efeitos de quase transferência, como eu havia falado, apenas um desses foi considerado o efeito de transferência, mas nesses estudos que foram realizados tem a ver também com a questão as crianças que tinham uma condição financeira melhor em relação a outras, tinham crianças que, assim, em um grupo de estudos, tinham mais meninas do que meninos, então isso já foi comprovado também cientificamente que em grupos de estudos que as meninas têm um maior quantitativo de meninas, então esse resultado ele já é um pouco mais positivo em relação a um grupo que tem menos meninas. E em relação ao grupo aos estudos que não foi comprovado os efeitos de transferência, existia essa diferença também de gênero, essa diferença entre grupos que tinham mais meninas do que meninos, grupos que também não tiveram contato anteriormente com o estudo musical, só tiveram contato nesse experimento. E dessa forma, eu concluo a minha apresentação. Ok, obrigado, Neuriane, pela sua comunicação. Espero que venha a suscitar
um belo debate ao final dessa sessão, né? E então eu já convido a próxima comunicadora para poder fazer a sua apresentação a partir de agora. Muito bom dia, eu sou a Daniela Nogueira e eu vou apresentar um trabalho sobre a abordagem ORF nos cursos livres da Universidade do Estado do Amazonas. É só um minuto para compartilhar os slides. Vocês conseguem visualizar os slides? Sim. Sim. Ok. Então, como eu já disse, eu sou a Daniela Nogueira e o meu trabalho é sobre abordagem ORF nos cursos livres de extensão em música da Universidade do Estado do Amazonas. O trabalho foi feito por mim e pela professora Caroline Carenhato. Eu vou começar esse trabalho dando um contexto sobre o que estava acontecendo na musicalização no início do século XX e no século XXI, que começaram a surgir várias abordagens e métodos diferenciados dos métodos tradicionais, porque os mestres contemporâneos estavam começando a apresentar e fazer os seus próprios métodos de ensino. E um deles foi o compositor Carl Orff. O objetivo dessa pesquisa é apresentar a origem da abordagem de Carl Orff, discutir os aspectos e as características e relatar uma experiência do uso dessa abordagem no nosso curso. Então, começando a nossa apresentação, eu vou dar um pequeno histórico, um contexto da origem dessa abordagem e dizer quem foi Carl Orff, né, que é um compositor muito famoso. Ele é autor de uma das cantatas mais famosas do mundo da música, que é o Carmina Burana, mas ele também é um educador musical, um ilustre educador musical. Aqui embaixo eu coloquei uma pequena linha do tempo para ajudar a gente a visualizar como que as coisas aconteceram. Então, a gente começa a nossa pesquisa aqui em 1924, que foi o primeiro trabalho dele como educador musical na Günther-Schule, que daqui a pouco nós vamos ver que é uma escola que ele fundou juntamente com uma amiga. Em 1937, que a gente vai ter a primeira estreia, a primeira récita de Carmina Burana. Em 1944, vamos ter o fim dessa Günther-Schule. E em 1950, a gente vai ter a publicação do primeiro trabalho pedagógico de Carl Orff, que é conhecido como Orff-Schulwerk. Então, aqui nessa primeira fase, a gente tem a fundação da Günther-Schule, que foi fruto de uma parceria entre Carl Orff e a sua amiga coreógrafa Dorothy Günther. Nessa escola, eles trabalhavam dança, ginástica rítmica e música, e os trabalhos realizados dentro dessa escola era fazer com que músicos, dançarinos e ginastas trocassem de papel entre si. Ele fazia com que os músicos dançassem e os dançarinos e ginastas tocassem música. O trabalho era feito de uma forma que todos dançassem e tocassem ao mesmo tempo. Aqui embaixo nós temos as fotos de Carl Orff e Dorothy Günther juntos. E aqui, na direita, temos uma foto da Dorothy Günther com umas alunas de dança ao redor. E temos aqui um dos primeiros registros do instrumental Orff no início, que é a Dorothy tocando um xilofone. A ideia do instrumental Orff começou aí nos anos 20. Daqui a pouco vamos ver mais sobre ele. Essa escola foi até 1944. Ela acabou no período da guerra, porque o prédio foi ocupado pelas autoridades da Alemanha, e no fim da guerra ele foi completamente destruído. Após a destruição desse prédio, Carl Orff resolveu continuar o trabalho na educação musical, mas ele pensou que pegar esse trabalho que ele fazia na Günther-Schule e aplicar com as crianças seria muito mais proveitoso. Então, ali em 1944, pós-guerra, nós temos aí a fase do Carl Orff solo, digamos assim.
quais são as características dessa abordagem? Kauhoff dizia que não era um método. A base principal dessa abordagem é a música e o movimento, que foi inspirado no método de Jacques Dalcroze. Nós temos também a improvisação, a linguagem, a educação rítmica, cujo Kauhoff dizia ser a mais importante de aprender primeiro do que aprender melodias, harmonias e a teoria tradicional. Nós vamos ter aqui o que ele chama de estágios evolutivos e música elemental, que são duas coisas que andam em conjunto. A música elemental vai ajudar a gente a explicar mais ou menos o que são esses estágios evolutivos. Kauhoff dizia que a música que as crianças faziam, ela era muito espontânea. As crianças não pensam, não planejam na hora de fazer música. Elas simplesmente fazem e fazem dançando. Elas fazem com naturalidade e espontaneidade. Isso, para ele, é a definição de música elemental. E como que isso entra dentro dos estágios evolutivos? Kauhoff dizia que a música, para ele, tinha que ser aprendido desde lá de trás, da música mais antiga para a música mais nova. E ele comparava essa música que as crianças faziam com a música que os primeiros seres humanos faziam lá no início. Então, para ele, começar a música de um jeito simples, natural e espontâneo era muito mais importante. Ele colocava isso em primeiro lugar. Juntamente com a música elemental, nós vamos também ter o uso da escala pentatônica, que também entra nessa parte de estágios evolutivos. Porque, segundo ele, aprender o mais antigo era mais importante. Como a escala pentatônica é anterior aos modos como a gente conhece hoje, modos maiores e menores, para ele era mais proveitoso começar trabalhando com as escalas pentatônicas, por elas terem vindo primeiro na história da música, na linha do tempo da história da música. Mas também, esse uso da escala pentatônica foi inspirado em Zoltán Kodály, que é um outro mestre da educação musical. Mas Kodály usava essa escala pentatônica porque a música húngara, por si só, já é modal, mas a música alemã não é. Então, Kauhoff fez adaptações para que essa escala pentatônica pudesse ser inserida nas músicas tradicionais da Alemanha. Nós temos também aqui, como características dessa abordagem, o uso de ostinatos e bordões, que são frases, melodias repetitivas, e temos o uso da imitação. A princípio, as crianças da educação Orff não aprendem a tocar lendo, e sim imitando, executando os movimentos. As outras duas coisas fundamentais nessa abordagem são o instrumental e a obra escrita, que é o Hofschullwerk. O instrumental, como já foi dito anteriormente, ele começou a ser idealizado por Kauhoff ainda nos tempos da Günther Schuller, lá nos anos 20. E nos anos 40, ele se juntou com mais 3 amigos e começaram a idealizar oficialmente e planejar esses instrumentos. Kauhoff se uniu com Kurt Sachs, que era um organologista, com Karl Mender, que era um fabricante de instrumentos, e Klaus Becker, que é um engenheiro mecânico. Eles juntos fundaram o Estúdio 49, que até hoje ele ainda existe, e é modelo de vendas nos instrumentos Orff até os dias de hoje. O grupo de instrumentos é formado por xilofones, metalofones, glockenspiel, pandeiros, tambores, maracas, flautas doces e viola da gamba. Mais adiante, no nosso relato de experiência, nós vamos perceber que o uso desse instrumental não é obrigatório para aplicação na abordagem. E aqui ao lado nós temos a obra escrita, a obra pedagógica de Kauhoff, que foi escrita entre 1950 e 1954. O Hofschullwerk tem 5 volumes, e a base desse trabalho é inserir parlendas, rimas, cantigas nacionais e brincadeiras, e palavras que sejam do dia a dia das crianças. Aqui embaixo nós temos uma lista do que trabalha especificamente cada volume, e podemos ver que não é nada tradicional. Ele começa já ensinando a escala pentatônica, e assim que termina o trabalho da escala pentatônica, que ele vai inserir os bordões maiores. Aprendido os bordões maiores,
aí sim ensinar o que é um modo maior. E assim, da mesma forma com os modos menores, que no caso insere os bordões menores primeiro para poder aprender o modo menor. Era assim que ele organizava o processo de aprendizagem. E agora, partindo para o nosso relato de experiência, a abordagem off ela foi utilizada durante a construção do projeto semestral na nossa disciplina de Teoria, Percepção e Criação Musical nível 0. As crianças desta turma, particularmente, possuem entre 9 e 10 anos de idade, e nessa primeira fase de aprendizagem musical, elas não aprendem a teoria e percepção tradicional. Elas trabalham com execução, criação e improvisação musical, a princípio. Esses aqui são os aspectos do nosso projeto. A música foi escolhida pelas crianças, que é a música Aquarela, do autor Toquinho, Vinícius de Moraes, Guido de Morra e Maurício Fabrício. Nós usamos como instrumental as latas de leite, como tambores, e os xilofones off disponíveis. No nosso arranjo, nós utilizamos de ostinatos rítmicos e melódicos, sendo assim um ostinato rítmico e 2 ostinatos melódicos, e também trabalhamos com atividades preparatórias para o corpo, que adiante nós vamos ver como foi feito. O nosso primeiro passo durante esse projeto, né, a realização desse projeto, foi ensinar para as crianças o ostinato rítmico. E aqui a gente pode ver como a abordagem de off já começou a ser utilizada. Nós começamos com o ritmo. Esse ritmo ele foi idealizado para ser tocado com as latas de leite. Nós ensinamos as figuras rítmicas para as crianças, que foram a semínima, a cocheia e a semicocheia, organizados dessa forma como vocês podem ver aqui embaixo. E durante o aprendizado desse ritmo, nós observamos muita dificuldade das crianças, que nos levou a aplicar uma atividade corporal para solucionar essas dificuldades. As crianças, elas apresentaram uma dificuldade em relação à pulsação da música e também à coordenação motora na hora de tocar o ritmo nas latas. Então, os professores idealizaram uma atividade espalhando 4 bambolês na sala. A música tem tempo quaternário, então nós organizamos os bambolês desta forma, como podemos ver aqui no canto. E o que as crianças tinham que fazer? Elas deviam escutar a música, identificar a pulsação e pular nos bambolês no ritmo da pulsação. Nós executamos essa atividade entre 2 a 5 vezes na sala de aula, e no final a gente já pôde perceber o resultado. Essa atividade também proporcionou para os alunos a ideia de que se um correr, os outros não conseguem acompanhar, e se um ficar parado, os outros não conseguem vir atrás, pois as crianças elas estavam organizadas em forma de fila, que quando um pulasse, o outro pulava atrás. Então, essa atividade nos ajudou muito durante o processo desse projeto. Solucionado o ostinato rítmico, a gente começou a trabalhar o ostinato melódico nas outras aulas. O ostinato melódico ele foi construído para ser tocado no xilofone do instrumental off disponível do projeto, e nós tínhamos 2 linhas melódicas. Uma para ser tocada nas estrofes iniciais e a outra no final. A montagem do xilofone foi Ré, Mi, Fá e depois Sol, Si, Dó, Ré. E essa montagem permitiu que, caso as crianças, por um acaso, tocassem a tecla errada, não iria fazer uma diferença muito grande dentro do nosso arranjo. Então, aqui estão as notas, como a gente usou no dia, Sol, Si, Dó, Ré, e depois Sol, Fá, Mi, Ré. E essa aqui é uma foto do dia do nosso projeto, do jeito que aconteceu, na apresentação final. Nós observamos que a presença dos xilofones despertou nas crianças uma curiosidade e vontade de querer aprender mais e mais. Como já disse, como já está escrito, né, explicado na abordagem off,
As crianças precisam ter essa autonomia. A gente trabalha para que elas atinjam essa autonomia. E ter eles, desde o pegar o instrumento, montar e desmontar, foi muito gratificante. Agora eu vou apresentar um pequeno trecho do dia da nossa apresentação, que demonstra o trabalho com as latas e com o xilofone. Só um momento. Ok, mostrei apenas esse pequeno trecho. Deu para ver o nosso trabalho cantando, tocando tanto a lata quanto o xilofone. E foi muito gratificante ver que todo esse trabalho deu muito resultado no nosso trabalho. Indo para as nossas considerações finais, como eu disse, esse trabalho teve como objetivo apresentar todo o contexto da abordagem e como a gente pegou para o nosso projeto para poder nos ajudar. Como vocês viram, não é necessário que a gente tenha todos aqueles instrumentos do instrumental WORF. É um instrumental muito caro, inclusive essa abordagem é muito conhecida por ser uma abordagem elitista, justamente por causa dos preços dos instrumentais. Mas vocês viram que, com o nosso trabalho, não é necessário que haja todos esses instrumentos, não é? A abordagem ORF, ela se manifesta em pequenas coisas. Só apenas como eu disse, fazer a música elemental, já estamos fazendo o ORF. Nós também temos muito trabalho de percussão corporal, imitação, nós já estamos trabalhando a abordagem ORF. E como aqui está escrito ali a gente fez uma conversão, na verdade, né? Usando estratégias e adaptações para a nossa realidade, e deu muito certo. A abordagem ORF se manifesta ao usarmos o corpo para fazer música quando tocamos, dançamos e etc. É um trabalho que a gente pretende continuar nos nossos cursos, é um trabalho que nos deu muitos resultados e, quem sabe, vai nos permitir continuar essa pesquisa. E ali embaixo tem uma frase assim, que eu acho que resumiu todo o nosso trabalho no nosso projeto. As atividades dessa abordagem não só nos ajudaram a solucionar essas dificuldades dos alunos, mas também construíram um caminho para a autonomia dos pequenos músicos. E entra aqui aquilo que eu falei, né? As crianças já cuidavam dos instrumentos, conseguiam fazer tudo sozinhas, e no tempo de intervalo, podia-se observar as crianças criando as próprias músicas ali mesmo no xilofone. Então, foi uma coisa que nos ajudou bastante. E aqui eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos aí a apresentação da Daniela, né, de uma pesquisa tão interessante e tão importante, né? E então gostaria de convidar o José Vinícius para realizar a sua última, né, a última comunicação e a terceira e última comunicação de hoje. José Vinícius, é com você. Obrigado, professor. Bom dia, professores. Eu sou José Vinícius e o trabalho que eu vou apresentar hoje é o modelo Target no ensino da música, em um relato e análise de uma experiência. Vou só começar aqui a transmitir. Só um momento. Tá dando para ver o slide? Sim. Vou colocar aqui em tela cheia. Pronto, perfeito. Então,
Então, como eu expliquei, o trabalho que eu vou apresentar agora é o modelo Target no ensino da música e o relato e análise de uma experiência. Bom, primeiro eu já começo aqui com um questionamento que nós professores nos perguntamos muito diante do nosso trabalho, que é como motivar ou manter motivados os estudantes de música. Bom, e nesse trabalho, aqui nessa apresentação, eu trarei alguns relatos de algumas experiências pedagógicas que foram realizadas nos cursos de música aqui da UEA, envolvendo um modelo de abordagem pedagógica que é o Target. Primeiro, a gente vai ver aqui o que é o Target. O Target é um modelo pedagógico que foi desenvolvido pela Carly Ames através das suas observações na pesquisa de Joyce Epstein, que foi uma pedagoga que fez algumas pesquisas sociais envolvendo umas turmas, e a Ames ela desenvolveu e sintetizou o Target, que o Target ele é um anagrama composto por 6 letras, que seria o T de task, que traduzindo a gente pode ver como tarefas ou organização das tarefas, a authority, que seria a autoridade, recognition, que seria o reconhecimento, grouping, que seria o agrupamento, evaluation, que seria a avaliação, e timing, que seria o tempo. Vendo cada uma dessas letras, a gente pode entrar um pouco mais em detalhe aqui. Por exemplo, a parte de organização das tarefas, que é voltada para o planejamento de atividades do professor, onde o docente, ele deve criar um ambiente que promova a aprendizagem por meio de atividades que motivem os alunos a superar seus limites. E ele deve levar em consideração o nível de aprendizagem do seu aluno. Ou seja, ele não pode fazer atividades que sejam fáceis, ao ponto do aluno ficar entediado ao ter que realizar elas, e difíceis demais ao ponto do aluno ficar muito frustrado em ter que fazer e não conseguir fazer elas. A questão da autoridade, vista pelo Target, que quando a gente fala de autoridade, a gente lembra muito aquela autoridade, como professor, no caso, a gente lembra muito aquela visão tradicional do professor, que ele fica em frente à turma, entre a turma e a lousa, dita regras e apenas coloca todo o seu conhecimento para fora e o aluno tem que absorver. No caso, a questão de autoridade aqui no Target é diferente, onde o professor ele se torna um promotor de autonomia e ele fornece autoridade para os estudantes, ou seja, ele passa a palavra para os estudantes serem participativos em aula. Assim, o estudante ele percebe que a sua presença em aula ela é importante. E a partir disso ele fica mais motivado ainda a fazer parte dessa atividade, dessas aulas. A parte do reconhecimento, a gente vai ver aqui que o reconhecimento ele é ligado à questão da valorização, que acontece quando o aluno ele tem uma valorização do que realmente está sendo valorizado em sala, em seus estudos. Isso acontece quando o professor ele dá importância para todas as respostas das atividades que o aluno traz para a aula, ou seja, independente da resposta, se ela vier errada, o professor incentiva o aluno a buscar as respostas certas. Se ela vier correta, o professor incentiva o aluno a continuar estudando, a continuar pesquisando pelas respostas certas. A gente vai ver aqui um pouco do agrupamento, que o agrupamento é uma questão interessante, porque a gente vê que no início das aulas, no início do semestre, do ano letivo, os alunos eles tendem a formar grupos com outros colegas de classe que têm os mesmos interesses que ele, que têm os mesmos conhecimentos, e assim eles formam seus grupos. E é dever do professor saber trabalhar com esses grupos. Ou seja, ele não pode ser um professor que segrega os alunos pelas suas diferenças. Ele deve ser um professor que saiba trabalhar em grupo e tentar criar um ambiente de competitividade saudável aqui em aula. A questão da avaliação, quando a gente pensa em avaliação, a gente pensa no que seria o resultado final, porém o Target ele traz aqui a avaliação como o resultado final como parte de um processo.
o que importa mais seria o processo até chegar esse resultado. E é nesse processo que é focado, onde o professor ele tem um contato com o aluno, tira as dúvidas dos alunos e traz uma valorização maior para o que o aluno aprendeu durante o processo, e assim o aluno se torna mais motivado a querer participar das aulas, a participar desse aprendizado. E tem a questão do tempo, que é uma consciência em que o professor tem que ter sobre seus alunos, de que nem todo mundo aprende na mesma velocidade, no mesmo tempo, e o professor ele tem que saber trabalhar com esse tempo e respeitar esse tempo do aluno de aprendizagem. Agora a gente vai ver um pouco de como o Target ele foi aplicado, como ele foi trabalhado nos cursos de extensão em formação básica em música. Esse material, ele foi... O material usado para escrever, né, esse trabalho, ele foi a partir de observações que tivemos sobre 3 turmas, que seria de teoria, percepção e solfejo, que a gente vai ver aqui como TPS, que são crianças, né, entre 10 a 14 anos. Agora eu vou falar um pouco dos desafios que a gente teve durante o EAD. Bom, como a gente sabe, o cenário que a pandemia trouxe no início, a partir dos anos de 2020 até atualmente, a gente teve que se adaptar ao meio EAD, por conta, né, da falta de a gente não estar podendo manter uma sala de aula, a gente continuou pelo meio remoto. A gente conseguiu isso através de videochamadas, de questionários e de videoaulas. E a turma que a gente vai observar aqui vai ser a turma de TPS 3, que foi uma turma que não teve muito contato com os seus colegas de classe. Foi uma turma que ela entrou no início de 2020, um pouco antes da pandemia, e ela só teve 2 aulas presenciais, na qual ela não conseguiu estabelecer essa relação de agrupamento que a gente viu aqui pelo Target. Então a gente vai ver que teve bastante desafios aqui durante o EAD, que a gente não conseguiu trabalhar da maneira correta todas essas 6 letras que o modelo Target traz. E a gente vai seguindo aqui. Eu trago aqui, né, algumas atividades que a gente fez durante a pandemia, durante as videoaulas. A gente sempre tentava fazer alguns jogos e atividades para que tentasse fornecer um ambiente de competição saudável entre os alunos, e assim trabalhar um pouco da questão do agrupamento que a gente tinha visto pelo Target. Esse ambiente de competição ele se tornava saudável pela presença do professor e pelo incentivo que o professor dava durante a aula de ter que fornecer um ambiente de competição onde os alunos eles tinham consciência de que eles tinham que fazer as atividades mais terminar a atividade primeiro que o fulano, ou eles se empolgavam de responder primeiro que os outros alunos. Mas, da mesma forma, eles ajudavam os seus colegas e incentivavam seus colegas a continuar procurando pela resposta correta. Quando a gente encontrava quando algum aluno apresentava uma resposta correta, a gente vibrava, nós professores e os outros alunos também, e incentivava a buscar as respostas quando vinha uma resposta incorreta. E assim a gente conseguiu trabalhar um pouco do que seria o reconhecimento e o agrupamento que o modelo Target traz para a gente. Durante o EAD também, as atividades que nós dávamos para as crianças, pelo meio remoto, eram feitas gradativamente. Ou seja, a gente nunca buscava fazer coisas que fossem fáceis demais, ao ponto deles ficarem muito entediados em terem que fazer, e nem muito difícil, para eles não ficarem frustrados. E essas atividades foram feitas a partir das apostilas que a gente tinha desenvolvido antes da pandemia, no caso, e a gente conseguiu adaptar elas para o meio EAD. Não conseguimos fazer todos os exercícios da forma correta, mas assim a gente conseguiu trabalhar um pouco do que seria a organização entre tarefas prevista pelo Target. Agora, a gente vai ver um pouco do quesito do tempo, porque a gente percebeu, né, que alguns alunos eles tinham dificuldades em ter que realizar as atividades
ainda mais as atividades de teoria. Então, tinha alguns alunos que não conseguiam acompanhar o restante da turma. Mas mesmo assim, nós, os monitores e professores dos cursos livres, a gente entrava em contato semanalmente com eles, quase que diário, para tentar ajudar a responder as atividades, corrigir as atividades, trocar uma ideia com os alunos para assim, eles se manterem engajados e tentar responder. E assim a gente foi tentando trabalhar esse quesito do tempo. Só que por conta de alguns alunos não terem condições de ter um aparelho celular ou de ter contato com o computador para enviar as mensagens, esse quesito tempo ele foi um pouco atrapalhado. Então a gente não teve tanto sucesso assim nessa parte do modelo Target, por conta dessas dificuldades que o EAD trouxe para a gente. Bom, além do tempo, né, a gente não conseguiu trabalhar muito bem a questão da avaliação e da autoridade, porque a avaliação ela se tornou algo para obter notas. Na visão dos alunos, se tornou algo para apenas obter notas. Ou seja, eles faziam as atividades e enviavam e não tinham um processo de contato, um professor e o aluno, onde a gente trocava uma ideia, via a parte do processo até chegar até a entrega da atividade, a gente não conseguiu trabalhar essa questão da avaliação. E também a parte da autoridade, ela foi bastante conturbado ter que trabalhar com a questão da autoridade, porque não tínhamos o contato que a gente teria numa aula presencial. E por conta desses motivos, desse cenário, né, que eu acabei de descrever, e a falta de trabalho dessas 3 letras do modelo Target levou à desmotivação de muitos alunos, o que resultou na desistência de alguns alunos, e alguns foram desistindo no decorrer do curso, se desligaram, e isso mostra, né, como o modelo Target, aplicado da maneira correta, ele acaba provocando a motivação. E a falta do trabalho de algumas letras do Target acaba trazendo desmotivação. A gente vai ver aqui como foi a questão das aulas presenciais, da volta às aulas presenciais, no caso, e as turmas, no caso, que foram observadas para essa pesquisa foi a de TPS 6 e a de TPS 8, na qual eu me tornei monitor. Bom, a turma de TPS 8 e TPS 6 e 8, elas tiveram uma situação completamente diferente da turma de TPS 3 que a gente acabou de ver. Porque essa turma, ela já está já estavam no curso desde 2017, se eu não me engano. E eles tiveram tempo suficiente, assim, para criar amizades entre si, para formar grupinhos, para se aproximar de pessoas, de alunos, no caso, de colegas de classe, que tivessem o mesmo interesse. E assim a questão do agrupamento ficou um pouco mais fácil de trabalhar nessa turma, na volta das aulas presenciais. Então, eu vou trazer, né, alguns exemplos aqui de como o Target ele foi utilizado durante os exercícios, nas aulas presenciais e nas atividades. Eu trouxe aqui um exemplo, né, que seria o exercício de solfejo melódico, que é uma atividade em grupo, né, onde eram entregues ao grupo alguns cartões que continham uma sequência numérica de 5 dígitos, de 1 a 5, em ordem aleatória, e que deveriam ser usados pelos alunos para cantar os graus das escalas que estivessem aparecendo no cartão. Esses cartões, no caso, eram separados de maneiras gradativas, indo de um nível de dificuldade menor para o maior, como está o exemplo aqui, na tela, ele está do 1º grau ao 3º grau de forma aleatória aqui. Só que o exercício também conta com alguns cartões que vão até o 5º grau, e isso a gente trabalhava com as crianças. A gente colocava, era separado em grupos, geralmente eles escolhiam os grupos, e os grupos eram entregues os cartões para os grupos, e cada monitor ficava com uma criança, com um grupo, treinando a questão do solfejo melódico com os cartões. E os cartões
eram muito maleáveis e a gente acrescentava mais cartões quando eles se sentiam confortável de ter que avançar no nível de dificuldade, a gente acrescentava mais cartões. A gente aumentava a velocidade quando eles queriam ir mais rápido, e assim a gente conseguiu trabalhar um pouco da organização entre tarefas. E a parte do agrupamento também foi trabalhado nesse exercício, porque criou-se um ambiente, em sala de aula, né, quando os grupos foram divididos, criou-se um ambiente saudável de competição, onde alguns alunos ouviam, né, que o outro grupo estava cantando mais alto e eles ficavam empolgados de, não, vamos cantar um pouco mais alto que ele, bora fazer melhor que o fulano. E eles se ajudavam para ter que chegar nesse resultado. E assim a gente conseguiu trabalhar um pouco do que seria o agrupamento e a organização entre tarefas nessa atividade. Agora eu vou falar do que seria, dar outro exemplo aqui de uma atividade que a gente fez, que seria o projeto de fim de semestre, que tínhamos como meta, né, de final de semestre, a construção de uma composição feita pela turma, na qual os alunos criariam uma música utilizando xilofones, a partir das orientações que nós, né, professor, tínhamos dado. E a gente conseguiu trabalhar um pouco da questão da autoridade nesse exercício, porque, nesse trabalho, no caso, porque a gente, nós professores, quando estávamos ensinando para a turma, nos tornávamos um promotor de autonomia e passava a palavra para eles terem que compartilhar suas ideias e chegar em conclusões. Ou seja, a turma, ela se tornou, a partir do momento que eles estavam compartilhando as suas ideias com o restante da turma e com o professor, a gente conseguiu trabalhar essa questão de autoridade. E a questão da avaliação também, a gente conseguiu trabalhar, porque tínhamos o projeto, né, de fim de semestre, onde esse trabalho seria apresentado no final do semestre, porém, nós professores tínhamos o contato com os alunos para ter que resolver os problemas e dar opinião sobre o que eles estavam compondo durante o processo de criação. Então, o processo ele foi bastante focado, como se fosse como foi realmente o mais importante durante essa atividade. Então, a gente conseguiu trabalhar um pouco da questão da avaliação. Agora, eu trouxe algumas observações em aula, que a gente conseguiu trabalhar a questão do reconhecimento, porque, assim, teve essas duas turmas, que foi a de TPS 6 e a de TPS 8, e só que essas duas turmas, elas tiveram aulas juntas, no mesmo horário, na mesma sala, com o mesmo professor. Só que a turma de TPS 8, ela era mais avançada do que a turma de TPS 6, e eles estavam ali naquela aula para ter uma revisão maior dos assuntos que eles deixaram passar. Por conta disso, parte da turma já tinha um conhecimento mais avançado, e as respostas, né, eram bem divergentes, porque parte da turma trazia uma resposta muito mais abrangente, enquanto uma parte da turma ainda estava com um pouco de dúvida. Só que nós professores, né, nós monitores dos cursos, incentivávamos sempre as respostas que estavam corretas, nós sempre vibrávamos com as respostas corretas, e incentivávamos os alunos que trouxeram as respostas incorretas a continuar procurando pelas respostas corretas, e assim eles tinham contato com seus colegas de classe também para chegar nessas conclusões, e dessa forma a gente conseguiu trabalhar um pouco do que seria o reconhecimento previsto, né, pelo modelo Target. Agora, na parte que a gente vai ver um pouco do que seria o tempo, a gente percebeu que nem todos os alunos eles aprendiam na mesma velocidade que os seus colegas. Um exemplo e isso era causado, né, por diversos motivos. E um desses motivos, que foi uma coisa que a gente trabalhou muito naquele semestre, foi que exatamente naquele ano, alguns alunos, alguns garotos da turma, estavam passando pela puberdade. E estava tendo uma mudança assim, no corpo deles, onde a voz estava ficando muito mais grave e eles não estavam tendo um controle maior assim, da sua voz. E por conta disso, eles tinham muita dificuldade nos exercícios de solfejo, nos exercícios de solfejo melódico, que eles não conseguiam cantar
na mesma altura que os outros colegas, eles sempre cantavam um pouco mais grave, eles não conseguiam afinar, eles tinham muitas dificuldades em afinar, no caso. E nós, os professores monitores dos cursos, fomos era sempre dividido nos exercícios de solfejo melódico em grupos e tentávamos ter um contato maior com esses alunos que tinham dificuldade e trabalhar a questão de afinação, de altura, e assim a gente conseguiu fazer com que esses alunos conseguissem seguir o ritmo do restante da turma. E assim a gente trabalhou um pouco da questão do que seria o tempo previsto pelo target. Agora, chegando já para o final da minha apresentação, a realização, né, desse trabalho surgiu com o interesse de identificar as situações que foram relacionadas e que foram divergentes, né, do modelo target durante os cursos de extensão e formação básica em música da Universidade do Estado do Amazonas. E, a partir dessas observações que nós fizemos, a gente vai trabalhar para que nas próximas turmas, nas próximas aulas, a gente consiga fazer um trabalho correto, uma utilização melhor do modelo target durante as aulas. E foi isso, minha apresentação. Essas são as minhas referências bibliográficas e muito obrigado. Muito obrigado, José Vinícius, pela ótima exposição da sua pesquisa. A partir desse momento, então, a gente abre para as perguntas, para o debate a respeito dos trabalhos apresentados, né? E a gente passa a palavra, então, para todos que estão nos acompanhando aqui. Fiquem à vontade para poder fazer as suas perguntas a qualquer qualquer uma das pessoas que apresentaram aí. Sem perguntas. Mário Vláxio, fique à vontade. Bom dia a todos. Primeiramente, né, foram ótimos trabalhos apresentados, parabéns aos comunicadores. E só queria perguntar para a Daniela, né, que ela falou sobre o trabalho dela e usou muito xilofone. E aí eu queria perguntar se durante o processo prático, né, que gerou esse trabalho, se ela trabalhou com alguns outros instrumentos melódicos, como os tubos ou sinos, ou se pretende no futuro trabalhar com isso. Até mesmo com outros instrumentos, digamos assim, não tão usuais dentro desse trabalho. Muito obrigada pela sua pergunta. A gente usou somente os xilofones com as crianças. Nós realizamos uma atividade com elas usando 2 sinos para fazer uma atividade de caminhar, mas elas não chegaram a tocar esse sino. E é um plano do futuro, né? A gente adicionar cada vez mais instrumentos que não sejam muito usuais na educação musical tradicional. O xilofone foi o único melódico que a gente usou na nossa abordagem. Tá certo. Obrigado. Mais alguma pergunta? Priscila. Tá, ela escreveu aqui, parabeniza os trabalhos, né, as apresentações, as autoras e autor. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu tenho algumas para todas as autoras e autor aí do trabalho apresentado. Para a Neuriane, eu gostaria de perguntar o seguinte, pelo menos para mim, eu não entendi muito bem, o que
seria o efeito de transferência ou quase transferência no seu trabalho. Você poderia falar um pouco para a gente sobre o que seria esse efeito de transferência ou quase transferência, né? O que seria transferido, né, entre a prática musical e a aquisição da linguagem? Sim, tudo bem. Na verdade, esse efeito de transferência é em termos de aprendizagem. Associar o estudo de música, no caso, nos experimentos que a gente verificou, associar o canto, por exemplo. As crianças aprendem a cantar uma determinada canção, e nessas canções nós temos palavras que as crianças ainda não tiveram contato, e através desse contato elas desenvolvem novas palavras, elas adicionam novas palavras para o seu vocabulário. Então, o efeito de transferência é justamente essa associação. Fazer a música não é uma questão de causa e efeito, mas é mais uma questão de auxiliar nesse processo de desenvolvimento linguístico, tanto oral, né, quanto escrito. No caso de quase, aliás, além da questão disso, foram realizados nos trabalhos determinados tipos de testes linguísticos. O teste de as crianças segmentar fonemas das palavras, teste de vocabulário, segmentação de palavras, né, que é aquela separação de sílabas, que foi associado muito ao processo rítmico, né, relacionar o ritmo com uma determinada palavra. E aí, nesses testes, na sessão que foram comprovados efeitos de transferência, todos esses testes foram positivos. Houve um desenvolvimento, as crianças passaram a criar frases, passaram a usar novas palavras. Esse é o sentido. Agora, no de quase transferência, foi porque esses mesmos testes, que é um tipo de teste padrão utilizado pelos profissionais da área, eles aplicam nesses testes padrões, que é o de segmentação, fonemas, palavras, discriminação de palavras sem sentido, reconhecimento, né, de palavras. E no de quase transferência, nem todos esses resultados foram positivos, nem todos apresentaram algum efeito. Não teve nenhum desenvolvimento, não teve uma melhora, só teve em um teste ou outro. Então, pelo fato de não ter tido uma melhora em todos esses testes, associado ao estudo de instrumento, ou seja, de canto, não foi considerado efeito de transferência de modo geral, foi considerado quase transferência, por esse motivo. Complementando um pouquinho a resposta da Neuriane, esses estudos de transferência, na verdade, o que eles se chamam assim, né, estudos de transferência, porque a gente quer entender se o que é aprendido no campo da música é transferido para outros campos. Então, se, por exemplo, no campo da música, a criança adquire a habilidade de falar palavras novas, se essa habilidade de falar palavras novas vai ser transferida para outros campos da vida da criança, se ela vai usar isso no dia a dia, se ela vai usar nas brincadeiras, etc, etc, né? E a Neuriane estudou especificamente esse efeito de transferência da música para a linguagem, né? Existem vários estudos de transferência da música para o desenvolvimento cognitivo, da música para o desenvolvimento matemático, enfim, né? E no caso da Neuriane, esses estudos que investigam esse tipo de pesquisa, né, eles são sempre estudos experimentais. Então, você pega crianças e separa elas em dois grupos. Um grupo de crianças vai fazer aula de música, outro grupo não vai fazer nenhuma aula específica, vai viver a vida, né? E daí você aplica, no começo, antes de você começar a intervenção, você aplica essa bateria de testes para ver como é que está o desenvolvimento da criança, de todas as crianças, de todos os grupos. Aí você aplica a intervenção com o grupo experimental e o grupo controle não faz nada, vai vivendo a vida. E no final de um período, você repete aquela bateria de testes para ver como é que ficou o desenvolvimento das crianças, né? O esperado é que todas elas se desenvolvam, né, porque as crianças vão se desenvolver, normal, no dia a dia, mas
quando os estudos conseguem encontrar efeitos de transferência, eles encontram no grupo experimental um desenvolvimento maior do que aquele observado no grupo controle, grupo das crianças que não fez nada, né? E a Neuriane encontrou estudos que encontraram esses efeitos de transferência, ou seja, que o grupo experimental foi melhor, estudos que não encontraram nada, ou seja, o grupo experimental se desenvolveu no mesmo ritmo que o grupo controle, e ela também encontrou efeitos de quase transferência, em que você aplicava uma bateria grande de testes, pré e pós-teste, no grupo experimental, e só em alguns desses testes as crianças tinham desenvolvimento superior, ou seja, às vezes era só no teste de vocabulário, mas não tinha uma mudança no teste de segmentação de fonemas, ou seja, o que a gente, né, deduz disso é que a aula de música, ela favorece o desenvolvimento de algumas habilidades linguísticas, mas não necessariamente de todas, né? E só para fechar, que eu acho que eu já falei demais, esses testes, né, que são feitos, como a Neuriane falou, né, são testes padronizados, e eles testam pequenas habilidades da grande competência linguística, né, da competência de ler, escrever e falar. Então, por exemplo, um pequeno teste, o teste de vocabulário, né, para saber quantas palavras a criança conhece o significado, né. Isso é uma pequena habilidade que a criança tem que ter para conseguir ler, para conseguir escrever, para conseguir falar, né. O teste de segmentação de fonemas, né, os fonemas são... Na nossa época, a gente estudava sílabas, né, quando a gente era alfabetizado, mas hoje em dia a alfabetização é feita por fonemas, né. Então, a criança precisa dominar fonemas, ela precisa ouvir uma palavra e entender quais são os fonemas, né, quais são os sons que estão envolvidos naquela palavra, como esses sons se convertem em letras, e isso é uma pequena habilidade que a criança tem que ter para aprender a ler e escrever, por exemplo, né. E, às vezes, então, a gente vê esses testes, assim, que dão resultado positivo para o grupo experimental, às vezes não dão, então é um pouco inconsistente ainda, né. Nossa, muitíssimo obrigado pelas respostas, tá claríssimo, assim, eu imaginei no primeiro momento que seria mesmo transferência de conteúdo, né, entre o campo verbal, entre o campo musical e o campo verbal, né, pelo que a gente percebe, pelo visto, assim, a gente está pensando no campo, na linguagem verbal, tanto aquele texto que está vinculado à música, quanto na aquisição da linguagem desvinculada da música, né? Tem alguma outra etapa, talvez posterior do estudo, ou algum outro campo de estudo, né? Vizinho desse campo que vocês estão apresentando, as pesquisas, né? Que talvez busque relacionar a questão melódica vinculada se tem alguma interferência, o texto vinculado à melodia ou não, como um fator motivacional a mais, né, do que o texto desvinculado, porque se a gente ensina por meio da música, parece que tem um retorno na aquisição da linguagem, ou seja, transfere conteúdo verbal vinculado à melodia para conteúdo, para o campo da linguagem, né, ou seja, somente verbal. No entanto, a nossa linguagem é muito tonal, né, a gente fala com entonações, né, não alturas talvez tão definidas quanto linhas melódicas propriamente, mas a entonação das palavras dizem muito sobre o significado, a intenção daquilo que as palavras expressam semanticamente. Não sei se eu estou me expressando com clareza. Tem alguma consideração do aspecto melódico, alguma avaliação? É uma curiosidade minha em relação ao trabalho mesmo que acabei de ver. Aí eu vou me atravessar para responder, daí a Neuriane me complementa. A Neuriane revisou um estudo que é bem curioso, que ele fez assim, ele não tinha um grupo experimental e um grupo controle, mas ele tinha 2 grupos experimentais. Um grupo experimental que fez, me corrija, Neuriane, se eu estiver falando besteira, que fez aula de música, na verdade, 2 grupos experimentais que fizeram aula de música, só que um deles fez uma abordagem focada no ritmo e outra focada nas alturas, né, ou seja, os 2 faziam aula de música, só que a abordagem, ou seja, o que era ensinado, o que era trabalhado era um pouquinho diferente.
Num dos grupos se focava mais o ritmo, no outro grupo mais as alturas, e teve um terceiro grupo, que era o grupo controle, que não fez nada, foi viver a vida, né? Era esse o design, né, Neurani? Aí, me corrija se eu tiver errada. Esse foi aquele estudo em que os dois grupos, tanto o rítmico quanto o de alturas, observaram efeitos de transferência, né? Ou seja, não tem diferença. Se a abordagem musical é focada nas alturas ou no ritmo, vai desenvolver. Só que uma coisa que a Neuriane descobriu, que é o pulo do gato, que é a grande diferença entre você encontrar e não encontrar efeitos de transferência, é que quando a aula de música envolve canto, geralmente a gente vê um efeito de transferência associado. Quando a aula de música só envolve execução instrumental, dança, movimento corporal, não tem efeito de transferência associado, né? Ou seja, não é todo tipo de aula de música que leva a efeitos de transferência. Então, assim, tua hipótese está bem legal, é bem certa nesse sentido, né? Não é qualquer aula de música que vai ter o mesmo efeito, tem algumas abordagens que vão surtir mais resultado, mais efeito de transferência, mas não é propriamente o aspecto das alturas, e sim o canto, ou seja, a associação de palavras com a aula de música, né? Esse canto mais tradicional, ou até, né, a questão de falar de forma ritmada, né? Então, tem isso. Teve esse que a senhora falou sobre a dança, é um experimento que envolvia o estudo musical em relação à música só, propriamente dita. Envolvia também um grupo que trabalhava dança e um outro grupo era artes visuais. E aí eles queriam saber se a dança poderia também ser considerada, já que na dança a gente tem a questão do ritmo, tem que acompanhar a música. E eles queriam saber se, associando as duas coisas, poderia existir essa questão do efeito de transferência. Mas não houve diferença nenhuma. Apenas em relação ao experimento de forma cantada. Agora, artes visuais e dança não encontraram nenhum tipo de efeito de transferência. Somente com a música mesmo, em forma de canção. E desculpa interromper também, né? Mas é legal a gente pensar isso... Assim, por que os pesquisadores fazem, então, esse tipo de experimento, né? Porque pelo resultado que a gente acabou de falar, é óbvio, para ter feito transferência para a linguagem, tem que ter linguagem envolvida na aula de música. Mas existe uma teoria sobre o funcionamento cerebral que ela leva os pesquisadores a fazerem esses experimentos com música sem ser cantada. Por quê? Já se observou que o processamento da fala é feito na mesma região do cérebro relacionada com o processamento da música. Então, o cérebro processa música e linguagem na mesma região. Aí, o que se supõe é que se você, digamos assim, treina o seu cérebro para ele responder à música, você estaria, entre aspas, exercitando a mesma região do cérebro que vai responder à linguagem. Então, tem essa ideia, né, que qualquer tipo de aula de música que ative lá as regiões cerebrais responsáveis pela linguagem vão provocar o efeito de transferência. E o que a gente vê aqui não, né, não é qualquer tipo de aula de música que tem esse poder, né. E até é interessante a gente também fazer um parênteses, né, que a gente está falando aqui sobre aula de música ter efeito no desenvolvimento da linguagem, mas a gente não está falando sobre musicoterapia ter efeito no desenvolvimento da linguagem, porque geralmente, e também é importante fazer essa distinção, né, o musicoterapeuta, ele trabalha numa abordagem que é diferente da abordagem do professor, ou seja, o musicoterapeuta está usando realmente a música como ferramenta para desenvolver linguagem, por exemplo, né. E é diferente do professor. O professor está ali dentro da aula de música, trabalhando com música para o aluno aprender música, não é para ele desenvolver a linguagem, né? Então, por isso que algumas abordagens dão resultado e outras não dão, porque, né, depende do foco da pessoa que está trabalhando. Gente, eu espero que a gente tenha futuras oportunidades de continuar o nosso debate. Estou adorando conhecer esse conteúdo todo. Porque a gente pensa muitas outras coisas, inclusive fora do campo, mas isso fica para uma peça, senão ninguém mais fala, só a gente, né? O Ibanez Chazin, ele não é educador, né? Não é da área da forma dele, não é a formação, né, específica dele, embora ele seja professor universitário, mas ele tem aquele livro O Canto dos Afetos, em que ele busca responder uma pergunta que é
o que é o canto e que substância ele verte, né? Essa é a pergunta que norteia a busca da pesquisa dele. Entre outras coisas, ele coloca o canto como uma fala elaborada, né? Uma fala emotiva, com um acréscimo do aspecto emocional, né? Daí a minha pergunta no início, né? Se haveria uma relação na medida em que foi agregado o aspecto emocional por meio da melodia, para além do aspecto mais, talvez, não sei se seria o caso, mais racional da formulação da linguagem por meio das palavras, né? Mas eu acho que é um assunto que eu gostaria de pensar e continuar conversando depois, em outras oportunidades, assim. Mas agradeço demais aí as respostas de vocês, excelente mesmo, gostei muito. Obrigadinho, muitíssimo obrigado. Obrigada. Bom, para a Daniela, eu acho que não era bem uma pergunta, mas é um trabalho, assim, com o qual, né, a gente já teve contato de modo menos aprofundado, né, durante o período de formação da gente. Então, são conteúdos que a gente nunca deixou de pensar sobre eles, embora não tenha pesquisado formalmente sobre eles, né. Essa abordagem mais integradora, né, do instrumental off, né, no sentido do desenvolvimento integral da pessoa, e a música parece que funcionando como um veículo, né, da expressão humana, né, mais do que da reprodução. A gente que trabalha com o que vem de uma tradição, né, de um ensino de instrumento, normalmente parece que a educação musical fica a cargo dos educadores, das educadoras, e o ensino do instrumento a cargo dos instrumentistas, né, que nem sempre são educadores ou educadoras, né. Então, a gente percebe que há uma distância, né, e uma lacuna entre esses dois campos, que, na verdade, eu acho que poderiam se complementarem, né, na medida em que a abordagem do instrumento, das aulas de instrumentos, a gente vê, mesmo nos conservatórios, cursos livres, né, e mesmo dentro da universidade, inclusive, essa característica do instrumento como reprodução de gravações, reprodução daquilo que o professor faz, que reproduz, em certa forma, aquilo que o professor dele também fez, e isso constrói uma espécie de cânone sonoro, uma espécie de tradição de execuções que se tocam sempre as mesmas obras da mesma forma, né? Ou seja, é uma formação muito voltada para a reprodução de modelos, né? Ou de determinados padrões cristalizados ou idealizados, né, musicalmente. E na proposta que a Daniela traz, né, o off está dentro de uma geração de educadores musicais do século XX, né? Você mencionou alguns deles, né, como o Kodály, né, que inclusive tocou violão no início né, antes de ser conhecido como Kodály educador, ele foi violonista não como um violonista de concerto, né, mas como um praticante do instrumento. Pois eu fiquei super surpreso quando eu soube disso. Eu acabei aprendendo isso com a própria Marisa, eu acho que num curso dela sobre o método Kodály, muitos anos atrás, quando fui aluno dela de uma disciplina. Eu acho que um dos primeiros instrumentos dele. E essa abordagem, então, traz para nós uma formação mais integral da pessoa, né, do ser humano, né, e a música como expressividade humana, né. Então, é uma perspectiva, assim, muito mais, que vai muito mais na direção da autonomia da pessoa do que no movimento contrário, que seria a perda da autonomia na medida em que se busca a imitação de um modelo ou padrão, né. Então, assim, o quanto seria bom para os professores de instrumento pensarem nessa formação mais ampla, né, e que o instrumento pode funcionar não só como uma ferramenta para se formar instrumentistas, entre aspas, de excelência, né, que seriam os concertistas internacionais, mas também a serviço da expressividade humana, tanto na improvisação musical, como no exercício de composição, entre outras atividades que
abririam muito os caminhos e os horizontes da própria interpretação musical, né? Que sim é um assunto muito discutido por músicos, instrumentistas, cantores e cantoras que têm suas formações mais em instrumento do que em música, ou mais em música e instrumento do que em educação, né? Quanto essas áreas poderiam dialogar, né, a ponto dos instrumentistas pensarem como os educadores ou as educadoras, né? Seria isso. E, Daniela, fique à vontade, não sei se você gostaria de falar alguma coisa, a Caroline também, fiquem à vontade, era só uma observação aqui que inspira a gente a pensar o ensino do instrumento como algo um pouco mais abrangente, né? De forma mais abrangente. Aí eu vou me atravessar, porque eu achei fantástico esse teu questionamento, né, Luciano? Porque acho que vocês da performance, né, estão discutindo muito, acho que uma das grandes discussões do momento é isso, né, essa coisa da autonomia do intérprete, né? Que eu acho que veio essa discussão mais à tona agora, que a gente está tendo um desenvolvimento maior da pesquisa, não só no mundo, mas no Brasil especialmente, né, em música, que é uma coisa muito recente ainda, né, se pesquisar performance em música no Brasil, né, e cada vez que se conhece mais, se vê que o que a gente está fazendo, na verdade, não dialoga com o que, sei lá, dizem os tratados, o que a gente encontra de documento histórico, né, então quanto mais a gente conhece isso, mais a gente vê que o que a gente faz hoje em dia isso que você estava falando, né, uma interpretação cristalizada, e o quanto a nossa formação, daí eu me coloco, né, enquanto musicistas, enquanto pessoas que tocam instrumento, né, o quanto a nossa formação não nos preparou para ter autonomia, né, o quanto a nossa formação nos engessou, né, dizendo é assim que se faz, é assim que se toca romântico não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquele outro, e você toca romântico de um jeito muito diferente do que você toca barroco, né, ou seja, você não tem autonomia para pensar, você tem que seguir a receita que veio pronta, né? E com o desenvolvimento da pesquisa, eu acho que cada vez mais a gente está devolvendo essa autonomia, né? A gente está mostrando essa necessidade de que é preciso que o intérprete seja autônomo, que ele construa a sua interpretação, né? E acho que isso tem tudo a ver com o que a gente discute para a educação musical na contemporaneidade, né? Que a gente também quer um estudante autônomo, que a gente também precisa de um professor autônomo, de um professor que não siga só o método fechado, né? Até por isso que a Daniela falou, né? Que ORF não é método, ORF é abordagem, porque ORF traz um conteúdo de princípios, ele não traz uma receita fechada de como o professor tem que agir, né? Então, eu acho que a gente na educação musical está defendendo isso, o pessoal na performance também está defendendo, e eu achei fantástica a sua colocação, porque a gente quer a mesma coisa, só que a gente ainda não sentou para conversar. Eu acho que a formação do instrumentista, especialmente na academia já está começando a mudar um pouco, né, mas talvez mais fora da academia, né, ela ainda é uma formação que não está conversando com isso que a educação musical está propondo, né, e no fundo, o que a gente quer é a mesma coisa, um estudante, um musicista autônomo, né, alguém que consiga fazer as suas próprias escolhas da forma, de modo informado. Adorei a tua colocação. A gente precisa conversar mais. Né, gostei muito das apresentações. O José Vinícius, eu perdi a conexão um pouco, então não consegui, perdi um pouco uma parte da fala dele, né? Mas um aspecto que me chama muito a atenção é a questão, é o ponto de partida, né, do seu relato de experiência, né, e do conhecimento que ele envolve no contexto da aplicação do modelo, né, do target, que é a questão do fator motivacional, né. Esse é uma coisa que a gente observa, assim, o quanto isso é determinante, né, para que a pessoa, inclusive, venha desenvolver a sua própria autonomia, porque uma pessoa motivada começa a buscar coisas por ela própria, né? Uma pessoa desmotivada, não, você entrega ela a atividade na mão, ela cumpre aquilo burocraticamente e espera a próxima, quase que seria uma ordem, né? A próxima tarefa, né, a ser desempenhada, e fica aquela coisa que
parece um cumprimento burocrático de uma atividade, e não uma coisa mais maleável e mais, né, de uma perspectiva mais abrangente, né? Então, gostei muito, principalmente quando você fala dessa parte do aspecto da motivação que está relacionado com o desafio proposto, né? Algo que não seja simples demais a ponto de gerar tédio, e também que não seja uma dificuldade tão grande a ponto de a pessoa questionar a sua própria capacidade, em vista da dificuldade, talvez, da tarefa para aquela fase ou etapa de desenvolvimento, né? Então, isso me pareceu algo muito delicado de se gerir, né, na aplicação de um modelo pelas próprias situações que já vivi aqui. Estou pensando um pouco a partir muito mais da minha experiência do que da minha formação específica nessa área, né? A minha formação não envolve a educação musical, embora eu seja um grande simpatizante dessa área. Eu fiz, no meu tempo de pós-graduação, eu fiz quase todas as disciplinas na área da educação musical e quase fui educador musical, no sentido da formação, né? Não, acabei depois me mantendo na performance, que era a área que realmente eu buscava, mas há muito tempo eu venho pensando sobre essa lacuna que há entre essas duas áreas e o quanto a performance perde pela falta desse diálogo, né? Então, é só também, assim, uma curiosidade, como que vocês conseguiram... Como que vocês conseguiam perceber nos alunos aquilo que era mais adequado para ele, como, entre aspas, um desafio, no sentido de ponderar a adequação da dificuldade proposta às condições do aluno, né? Às vezes a coisa ficou... Eu escolhi uma coisa, ficou muito simples, ou ficou muito complicada. Qual era o indicador, né, talvez, que vocês observavam, pudessem ter observado nos alunos, que te fazia aferir, né, que te propiciava a aferição do grau de dificuldade adequado? Não sei se eu me expressei bem, né? Ou seja, identificar no próprio aluno qual seria a atividade, a melhor atividade para ele, no sentido de conseguir avaliar previamente se essa atividade não seria simples demais ou difícil demais, né? Acho que agora eu cheguei a uma formulação minimamente verbalizável. Sim. Primeiro, nos cursos, né? Durante as aulas, a gente faz um acompanhamento, é dividido, né? Tem alguns monitores que ficam em sala de aula, e a gente faz um acompanhamento meio que do lado dos alunos, enquanto algum professor ele está explicando a atividade ou corrigindo a atividade. Durante esses momentos, a gente observa o que eles estão fazendo, o que eles estão escrevendo, se eles têm uma dificuldade no momento sobre o exercício que está passando, que a gente está fazendo no momento. A gente conversa com eles durante, tira as dúvidas, a gente pergunta se eles têm dúvidas, alguma coisa. E tudo isso a gente vai captando, assim, vai percebendo, assim, a dificuldade que eles têm. E isso durante as aulas presenciais. Durante as aulas que foi AD, que foi uma parte, assim, que eu dei da explicação aqui no trabalho, a gente tinha um acompanhamento semanal, onde a gente entrava em contato com eles por meio de mensagens, conversava com os responsáveis, a gente perguntava se eles estavam tendo alguma dificuldade em alguma tarefa em específico, e a gente via qual era a dificuldade e tentava trabalhar em cima disso, tentava resolver essas dificuldades. E em cima disso, a gente, além de a gente tentar captar o que cada um tinha como dificuldade, semanalmente, nós, professores do curso, fazíamos reuniões onde a gente desenvolvia a próxima atividade, no caso, que seria aplicada em sala de aula, que seria para os alunos, ou para o aluno. E assim a gente conseguia fazer essa parte do planejamento. E é interessante ver, né, porque, tipo, como como posso dizer, uma das letras do anagrama, ela meio que puxa o outro, assim. Essa parte da organização de tarefas, ela é muito ligada também ao tempo de aprendizagem de cada um. Então, a gente
para poder fazer a atividade de acordo com as necessidades do aluno, a gente tinha que levar em consideração o tempo dele de aprendizagem do aluno e da turma. Acho que é isso. Complementando um pouquinho a resposta do Zé, né? Vou me meter porque quem faz o planejamento das atividades, pelo menos dessa parte de teoria e percepção, sou eu, né? Os meninos ajudam muito, mas mais na parte do projeto, da prática musical, né? Da articulação desse conhecimento. Então, como o Zé falou, a gente tem uma apostila, tem um material estruturado dos exercícios, né? Em ordem gradativa, assim, que eu fui construindo ao longo dos anos com os meninos, né? Aí, respondendo um pouco a tua pergunta, Luciano, é um trabalho que foi feito assim, no começo, de forma, digamos, quase que conceitual, sem nenhuma experimentação empírica, sem levar para a prática e ver o que dava certo ou não. Foi lendo o que outros autores falavam, né, sobre como fazer essa gradação. Eu lembro que eu me baseei muito para construir esse material, na época eu estava terminando o doutorado, num autor que eu li muito durante o doutorado, que é o Karpinski, né, ele falava bastante, assim, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista da pedagogia, como é que deveria ser a sequência de conteúdos, né, do ensino de teoria e de percepção. Então, foi pesquisando outros métodos, outros materiais, o que outras pessoas estavam fazendo, como é que elas estavam organizando essa sequência de conteúdos, né? Então, em primeiro lugar, assim, foi olhando para esses autores, né? Ou seja, foi bebendo um pouco na experiência dos outros, né? Mas aí eu fiz a minha proposta e quando isso foi para a sala de aula, assim, por exemplo, percepção, estava muito fácil demais. Os estudantes davam conta de fazer muito mais do que eles estavam fazendo. Teoria já foi muito abrupto, ou seja, já foi difícil demais. Então, ainda hoje, eu estou reformulando esse material que eu comecei a fazer em 2017, 16, 17. Ainda hoje eu olho para ele e falo assim, não tá bom, não tá bom. E como que eu consigo ver, que acho que aí sim foi a tua pergunta, né? Como que eu consigo ver se está muito fácil ou está muito difícil? Acho que é bem isso que o Zé estava falando, é a questão da motivação. Você vê que está muito difícil quando você coloca a atividade para os estudantes e eles se desengajam, eles não querem fazer. E você vê que está muito fácil também quando você joga e aquilo gera muito pouco interesse. Você vê que está num nível bacana quando você lança a atividade e eles ficam ali querendo fazer o negócio, eles ficam ali envolvidos com aquilo, ou seja, está gerando engajamento. Aí você sabe que está no ponto bom, que não está nem muito difícil, nem muito fácil demais, né? E é isso que eu tento observar, né? Quando eu levo os exercícios para as turmas, o que eles fazem assim, muito, que saco, vai ter que repetir isso, né? Se está tendo que repetir muito e está um saco, é porque está fácil demais. Se, ao mesmo tempo, eles estão ali prestando atenção em você e você vê que não está indo, assim, eles estão olhando com aquelas caras assim, de Jesus amado, o que é isso? É porque está muito difícil. E geralmente também eles se desengajam, né? É uma forma de evitar a frustração, né? De tentar se envolver com a coisa e não conseguir. Então, acho que é mais ou menos isso. A sensação que dá na gente, estou aqui me imaginando passando por isso, que é uma carta de navegação, né, que a gente tem um modelo. Na hora que entrou na sala de aula, né, a gente está com o barco na água, né, e aí tem uma série de situações previstas e imprevistas, e a gente tem que avaliar cada movimento feito, né, e repensar, é muito dinâmica, né, parece. Eu tive uma formação muito tecnicista do violão, né, assim, de estudar com professores que queriam que a gente fizesse 2 anos de técnica pura para poder pegar repertório depois, e o repertório era aquela coisa gradativa, né, de todos os estudos de um autor, né, era uma coisa extremamente linear, assim, muito rígida do ponto de vista né, tinha vontade de tocar uma obra, não, mas isso aqui é que vai te levar para adiante, porque vai construir essa base para aquela outra, etc. Né, essa formação mais tradicionalista, né, E o primeiro trabalho que tive como professor de violão foi lidar com crianças de 9 anos. Então, assim, me faz rememorar um pouco essas situações, porque o meu primeiro aluno foi um menino de 9 anos, que hoje já é um adulto, né, que tinha problemas de coordenação motora, e o médico recomendou que ele procurasse aulas de violão, e a mãe me contou essa história na primeira conversa que nós tivemos. Bom,
Eu passava a semana preparando a aula dele, que era 1 hora a aula por dia, mas era assim, eu ia com um arsenal de atividades na manga, de dificuldades diversas, de conteúdos diversos, de todo tipo, né? Eu percebia que, assim, perdeu o interesse, eu trocava de atividade. Desinteressou, eu trocava de novo. E com isso eu ia observando as reações dele e tentando ali aferir, né? Por isso que eu perguntei para vocês, né? Como que vocês fizeram, né? Para nessa não foi a aplicação de um modelo, assim, né? Com tanto rigor, mas foi uma tentativa naquela época, praticamente, de sobrevivência a uma situação nova, sem as ferramentas adequadas, né? Porém, eu tive o acompanhamento de uma grande educadora com quem aprendi muito e que, então, muito empiricamente, a gente transitou por essas situações, não de modo tão científico, né, como vocês estão trazendo para nós. Então, realmente, essa comunicação aqui está sendo riquíssima, pelo menos para eu pensar aqui uma série de questões que eu, né, de modo mais qualificado, né? Agradeço demais as respostas aí a todas as perguntas. Vou abrir aqui a palavra para os outros participantes, porque um debate tão interessante como esse, quem sabe não inspirou mais uma pergunta, né? Então, a palavra está aberta aqui a todos e a todas participantes aqui da nossa sessão de comunicações. Mais nenhuma pergunta mesmo? Bom, não havendo mais perguntas, apesar, né, do nosso horário aqui de 11h35, eu posso propor aqui o encerramento da sessão, se todos e todas concordarem, né? Agradeço demais a participação das comunicadoras, do comunicador, né, José Vinícius, né, das orientações e esclarecimentos complementares da professora Caroline, né. Vocês estão de parabéns pela pesquisa feita, pela relevância do trabalho, pela seriedade, né, o compromisso, o engajamento com os objetos de pesquisa, né. A gente, olhando as imagens, né, assistindo ao vídeo, realmente a gente tem uma outra dimensão do que é a realidade de um trabalho de pesquisa como esse que vocês fazem, né? Então, realmente, vocês estão de parabéns pelo trabalho feito. Acho que seriam as últimas palavras que eu teria para dizer antes do encerramento aí da sessão. Parabéns para os meninos, para as meninas. A Adriele agradece as exposições e os comentários. Está aqui por escrito, né? Com certeza está aqui propondo né, uma série de pontos para ela refletir sobre o próprio trabalho dela. Muito bem. Bom, Daniela parabeniza a todos e a todas, agradece. Estou aqui traduzindo os textos escritos no chat. A Neuriane agradece. Bom, então, mais uma vez, parabéns e obrigado a todas e a todos pela presença, pela participação, pelas pesquisas, né? E podemos encerrar, então, a sessão. Até uma próxima oportunidade e convidamos para as próximas sessões que o seminário e o simpósio continuam ainda hoje até o final do dia, né? A programação pode ser conferida no caderno de programações e no caderno de resumos, né? Espero encontrá-los e encontrá-las aí nas próximas atividades. Uma ótima sexta-feira para todos e para todas. Obrigada, bom final de semana.